ministrar nessas 3 aulas aí sobre o batismo e os dons do Espírito. E esperamos aí que vocês possam continuar conosco aí até o final, né? Julho aí vai ter férias. E que Deus te abençoe, Kelly. Obrigado, né, por aceitar o nosso convite. E eu vou fechar aqui agora o microfone para não dar microfonia lá. E a minha câmera também. Mas qualquer coisa, você pode dar um toque aí que a gente aparece aqui de novo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá. Deus te abençoe e boa aula. Amém. Graça e paz a todos, né? Para mim é uma honra e um privilégio sempre poder falar a respeito de Deus, né? E falar de Deus é fácil, vivenciar Deus não é fácil. Mas estamos aqui para iniciar, né, um pouquinho mais, para a gente avançar um pouquinho mais, né? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos resistir ainda mais, né? O nosso inimigo que se levanta contra as nossas vidas todos os dias, né? E aí a gente vai falar o batismo e os dons do Espírito Santo, né? Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a promessa do derramar do Espírito Santo, do Espírito, e o cumprimento da promessa. Né? As próximas aulas falaremos também sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e os cuidados na operação dos dons, né? E eu quero convidar você a comer, né? É uma porção derramada hoje sobre as nossas vidas, né? A comer sobre esse assunto, a se alimentar a ponto que a palavra de Deus seja introjetada no teu coração, né? Aqui eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? Eu também estou avançando em conhecer a palavra, né? E eu peço ao Espírito Santo de Deus que conduza todos esses momentos e que nós sejamos acrescentados disso de Deus. Paulo, você pode colocar o primeiro slide, por favor? Obrigado. Né? A gente vai começar com a palavra sobre a promessa, né? Joel 2, 28 e 29. Eu vou ler esse, depois eu peço para vocês me ajudarem nas leituras, né? Para ficar uma dinâmica. Vocês têm a liberdade de comentar, de abrir o microfone e a gente vai comentando. A única coisa que eu quero tomar cuidado aqui é para a gente terminar às 9h30, né? Conforme a nossa aula, porque a gente precisa se disciplinar, tá bom? Eu sei que eu falo bastante, né? Eu vou me policiar referente a isso, e aí a gente vai comentando. Caso não der para fazer tudo, não tem problema, a gente vai ser alimentado sim até o ponto de hoje. Eu tenho um objetivo e eu quero cumprir esse objetivo, mas caso a gente tenha a liberdade de falar e avançar em algumas coisas, até a última aula a gente vai dar todo o conteúdo, não se preocupe, tá bom? Então, Joel 2, 28 e 29 diz assim, eu estou usando a tradução NVI, tá bom? E, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, né? E o que vem a ser derramar, né? Derramar, ele é um verbo, ele é uma ação, né? E assim como Jesus, ele era o verbo, uma ação que habitou entre nós, o Espírito Santo também foi derramado sobre as nossas vidas. E existem algumas palavras aqui que a gente grifou dentro desse versículo, né? Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Isso não é específico do profeta, né? Isso é uma condição, uma capacidade que o Espírito Santo, né, derramado nas nossas vidas, nos deu,
né? Que é de disseminar a palavra de Deus. Mover para longe significa profetizar, né? É prever, predestinar. Então, assim, nós podemos profetizar os seus filhos e as nossas filhas. Isso é uma promessa para gerações, né? Para gerações futuras. Os velhos terão sonhos, né? O que quer dizer isso? Que é pensar algo intensamente, né? É querer algo. Então, na nossa velhice ainda a gente quer mais do que? Mais de Deus, né? O Espírito Santo é essa chama acesa, como nós vimos nas outras aulas, né? É reconhecer as probabilidades, né? É ter esperança, reconhecer, se render. O dicionário diz que assim, até se render à ilusão. Mas eu tiro essa palavra ilusão para colocar aí a esperança, né? A gente pode viver o melhor de Deus aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nós, nos dá essa capacidade, esse vigor, essa chama, né? Sobre as nossas vidas. E também assim, né? Os jovens terão visões, né? O que é visão? É percepção, né? A palavra de Deus nos ensina que o jovem, ele é a força da igreja, né? Então, o jovem, ele tem a percepção, né? Ele representa as situações cotidianas, ele tá ali mesmo, o jovem está ali para permitir o funcionamento das coisas novas, né? Para que a igreja ela se renove. O jovem sempre vem para renovar, para agitar a igreja, né? E ele tem uma capacidade, a visão dá a ele uma capacidade maior de compreender, né, o movimento, né, o movimento, porque o jovem, ele tá despreocupado, muitas vezes, com as responsabilidades que o adulto tem, né, então ele tem a palavra de Deus fala que os jovens cuidam das coisas, os solteiros, né, aí eles falam da questão do jovem, ele cuida das coisas do Senhor, então é sobre isso, então essa promessa que Deus trouxe para nós, ela é maravilhosa, maravilhosa. Pode passar o segundo slide, por gentileza. E assim, Deus nos faz uma promessa após dar uma resposta ao povo, de que nunca mais seria humilhado. A pessoa do Espírito Santo em nós traz honra e propósito. E aonde isso testifica? Lá em Joel 2:27. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque assim, enquanto existe a procura. Porque assim, Deus, ele nos fez o quê? Seus filhos através da adoção, né? Ele nos tirou da condição de escravos do diabo, e nos tornou filhos, né? Ele não nos chama mais por servos, ele nos dá a condição de sermos filhos. Nos posicionou como reis e sacerdotes, como diz lá em 1 Pedro 2:9, né? Povo exclusivo, geração santa. Então, que nós possamos realmente tomar o posicionamento de quem nós somos em Deus. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, né, nos preenche, nos enche. E quando ele nos enche, ele nos capacita. Alguém achou? Pode ler? Alguém? Isso. Amém? Então, isso, o Espírito Santo, ele é como uma dádiva, né? Da presença do próprio Deus aqui na terra. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos foi deixado para ser o quê? O nosso consolador, para que nós não estivéssemos sós diante do quê? Diante das circunstâncias, né? Porque assim, a palavra sempre nos diz que sobre os fins, né, os fins dos tempos, né? Nós já vivemos fins dos tempos, porque cada dia é um dia a menos, né, para a volta do Senhor. Então, a gente só consegue viver, né, dessa maneira, com a alegria, com a paz, né, com o fruto do Espírito Santo vivenciando dentro das nossas vidas,
que nos traz essa capacidade, ou seja, uma capacidade de honra. Por isso nós somos diferenciados, né? Por isso que a palavra de Deus fala que existe a diferença entre do justo e do ímpio, né? Eu falo assim que muitas vezes não é que nós não padecemos algumas aflições, padecemos, que a palavra nos ensina isso. Porém, né, existe sempre uma diferenciação para aqueles que servem a Deus, né? Eu vou dar só um exemplo rápido, né? A minha tia teve que ficar internada, teve Covid, teve que ficar internada. Mas elas se locomoveram ela lá da Zona Leste, de um hospital que não tinha condições alguma, levou ela para um hospital na Zona Norte, que tinha acabado de fazer, tudo limpinho, tudo novinho, tudo muito bem instalado. Ou seja, mesmo diante da circunstância, mesmo diante da tempestade, da dor, das aflições, você é rei e sacerdote. Então, você, como filho de Deus, você não vai ser humilhado diante das circunstâncias. Mesmo assim, ele vai te colocar num alto refúgio. É só nós tomarmos posse dessa palavra em nossas vidas, né? Porque, pode colocar o 3, por gentileza. Joel 2:19 diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando trigo, vinho novo e azeite, suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações, né? O trigo, o alimento, né? Ele nos enviou Jesus, que é o pão da vida, mas ele nos enviou o vinho novo e o azeite. Ou seja, quem é o vinho novo? O Espírito. E ele é o quê? O azeite, porque diante do vinho novo vem acompanhado a unção, né? A unção derramada sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, para quê? Para que nos satisfaça plenamente, né? Nós somos plenos em Deus porque ele habita dentro de nós. Houve o derramar dele dentro das nossas vidas. A promessa do derramar, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas nos capacitar, para nos influenciar pelo natural. Não adianta nós fazermos no natural. O Espírito Santo, ele age no sobrenatural. No sobrenatural. Em Deus não há impossibilidade. Do Senhor, o Espírito Santo se manifestando em nós, tornando possível aquilo que nós não somos, né? A palavra de Deus, ela vem para quê? Para nos ensinar a nos comportar diante dessa presença, usufruir da presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas, né? Pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Trino Deus habitando em nós, para que deixemos de ser apenas imagem, mas nos tornemos a semelhança de Deus, né? Aquilo que outrora foi destituído pela ação do pecado, lá em Adão, foi restituído com a morte de Cristo e a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que coisa maravilhosa isso! Que coisa, é uma coisa gloriosa. Por favor, o próximo slide. Por quê? Porque Deus, Deus é amor, mas ele representa o quê? A vida eterna. Jesus, ele é o caminho, né? A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Espírito Santo é a nossa habilitação. Para quê? Para percorrer o caminho até a chegada da vida eterna, né? O Espírito Santo nos conduz, ele é consolo, mas ele é condição. A palavra de Deus fala que ele nos guia a toda essa verdade. E isso se deu por conta do quê? Do derramar do Espírito Santo de Deus.
Próximo slide, por favor. Né? Deus encoraja a Israel e promete o Espírito Santo. Mesmo diante de todas as circunstâncias de Israel, que era um povo, né, que murmurou, nós sabemos que era um povo que murmurou. Deus operou milagres e maravilhas, mas eles ainda se sentiam o quê? Incompletos. Não tinha Deus tão próximo que nem nós temos hoje. Havia um véu, havia algo que os separava de Deus. E o que fazia com que eles não sabiam como resistir o seu próprio eu e nem o próprio diabo, né? O próprio inimigo, né? Eles recorriam a Deus o tempo todo, né? Mas assim, mesmo diante das murmurações e para eles não era plena essa verdade, a vida de Deus, tanto que eles recorriam a outros deuses em todo o tempo. Israel tinha, como homem, né? O homem, ele tem a necessidade, o homem natural, ele tem a necessidade de ter algo como amuleto, né? Ou seja, santos de barro, ou seja, os amuletos, ou seja, às vezes, hoje a gente vê muito dentro das igrejas evangélicas, né, alguns usando amuletos, água, é santinho disso, é lenço daquilo, né? Não, Deus pode usar uma água em representação? Pode, mas nós não podemos fazer disso amuleto para as nossas vidas. Alguém pode ler Isaías 44:3 e depois Isaías 32:15? A promessa de Deus, ela se manifestou no derramar do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo nos preenche a cada dia. Nós somos um povo privilegiados por termos o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele veio em carne, mas ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, houve o derramar, ele começou a funcionar, né, no propósito que ele cumpria. Foi isso que o capacitou, essa certeza de ter o próprio Deus com ele, que o capacitou para sofrer por nós, né? Porque ainda a carne falou, se possível, mas ele se posicionou, eis-me aqui, né? Seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E essa vontade, a vontade de Deus, ela é perfeita, né? Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, Deus diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável sobre as nossas vidas, né? E ele quer apenas um posicionamento nosso. Nós somos ferramentas de Deus. Nós refletimos a glória de Deus aqui na terra. Alguém achou Isaías 44:3? Amém. Pode ler. Isaías 44:3 diz que ele derramou água na terra sedenta, né? Quem é a água? A palavra que Jesus começou a ministrar, né? A palavra que, na verdade, não foi só através de Jesus. Desde o Velho Testamento, a palavra sempre foi água, né? Mas a terra do coração do homem, ela estava seca e sedenta. Mas o Espírito Santo foi derramado o Espírito Santo sobre sua prole. A minha bênção sobre os seus descendentes, né? Então, assim, essa condição, a condição desse derramamento, dessa chegada de Deus em nós, depois que o véu foi rasgado. Essa chegada, ela é linda. E muitas vezes nós caminhamos só na beiradinha. Nós limitamos a presença do Espírito Santo em nós. Porque a gente coloca o nosso eu, né? O nosso espírito, ele é forte, né? Ele é o que somos. Mas os nossos sentimentos, muitas vezes, nos deixa
confusos, né? Mas a presença do Espírito Santo que traz o quê? Traz temor. Traz temor. E sabe aquela coisinha dentro do estômago que fala: opa, não estou fazendo algo legal. É essa presença. É isso que torna as bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Porque, assim, com esse temor, muitas coisas que a gente iria cometer, a gente deixa de cometer. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, né? E ele foi derramado do alto. E o deserto se transformou em campo fértil. E o campo fértil, para que o campo fértil pareça assim uma floresta, né? Por isso que nós temos o fruto do Espírito Santo em nós, para nos controlar, né? De dar o nosso domínio próprio, né? Para nos conduzir em paz, em esperança, né? Todo aquele aspecto do fruto do Espírito, que são 9 pedacinhos, né? Uns têm mais paciência, o outro é mais manso, né? Mas não significa que nós não temos a capacidade de ter os 9 pedacinhos do fruto do Espírito. Nós temos, porque foi nos dado, é que nós desenvolvemos algumas coisas mais. Mas com a palavra, se a gente permitir o Espírito que foi derramado em nós crescer em nós, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem que diminuir para que Deus cresça em nós. Então, deixa o Espírito Santo crescer em você. Para quê? Para que você possa desenvolver bem tudo aquilo que você aprender dentro da palavra e poder vivenciar essa palavra a cada dia. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Peraí, o Marcelo está falando aqui. Peraí, deixa eu só ver a mensagem aqui. Vamos lá. A Ângela falou também aqui, é que eu não estou conseguindo ler, gente, só tô no celular. Tava falando aqui que já aconteceu com ela, né, o algo diferenciado, que ela tinha um convênio, foi numa maternidade que tinha acabado de ser construída, tudo novo, Deus é maravilhoso, né? E o Marcelo tá falando que andar no Espírito significa dar um passo de cada vez. Às vezes gostaríamos de chegar diante de Deus falando: Senhor, eu tenho um problema, e agora? Né? O problema é seu, isso não se aplica, precisamos andar passo a passo, em constante dependência dele, e esse é o segredo da vitória. Isso é uma grande verdade, Marcelo, e o que eu sempre falo, né? Tu fala a palavra ser de santos porque eu sou santo. Nós temos que ter sermos santos, e a santidade, ela é um processo, né? Ela não é um milagre, ela é um processo. E qual é esse processo? A vida em espírito, né? Nós não precisamos mais viver como os outros, nós precisamos ter uma vida em espírito. E quando isso acontece? Quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, nós permitimos ele nos ser achegado a nós, porque assim como nós aceitamos a Jesus, nós temos que aceitar a pessoa também do Espírito Santo vivenciar e se manifestar em nós. Paulo, por gentileza, o próximo slide. Quem batiza com o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer? Embora o slide esteja aí. Coragem. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Tá? É isso aí, Jesus. Porque, como lembra naquele outro slide que a gente estava falando, né? Jesus, ele é o quê? É o caminho, né? E como que a gente testifica isso? Lendo Marcos 1:8, que diz assim: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista dizendo, né? Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Jesus foi aquele que nos deu o acesso ao Espírito Santo, porque só foi, na verdade, não foi na vida dele, né? Foi sim com a morte e ressurreição de Cristo. São duas ações. Jesus, ele teve que morrer para ele ressuscitar,
né? Se não tivesse a morte de Jesus, não haveria a ressurreição. E foi quando ele veio, né? E aí teve toda a conversa com os discípulos, as orientações, assim, a gente vai passar por isso, né? Que ele nos permitiu. Jesus é o caminho, né? Mateus 3,11 também diz: eu os batizo com água para arrependimento. A gente falou sobre o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas é o quê? É a significância, né? O atestado de que nós nos arrependemos, morremos como velho homem e ressurgimos como nova criatura. Passamos também, assim, numa figura espiritual, como uma ressurreição. Morremos para o mundo, mas hoje vivemos para Cristo. Essa promessa maravilhosa. E continuando, diz assim: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo, né? Embora o Espírito Santo seja o próprio fogo, né? Mas ele coloca o Espírito Santo e com fogo, né? O Espírito Santo, ele nos foi dado, é uma condição dada. Muitas vezes falam, muitas pessoas falam assim, mas eu não sinto o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo? Recebeu, tá dentro de mim e tá dentro de você. Mas esse aflorar, esse fogo do Espírito Santo, sou eu e você que temos que dar a liberdade. Não há uma condicionalidade. Eu não preciso ser isso, eu não preciso ser aquilo para evidenciar outras línguas, para que receber o batismo no Espírito Santo. Não, isso foi uma condição dada a nós. Foi um ato, uma beneficência de Deus. Porque o próprio Deus sabia que não era possível nós cumprirmos, né? O que? A lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Que é amar o Senhor Jesus, que é amar ao próximo, que tudo se resume aqui no amor, né? Porque o pecado traz morte, e a morte, ela é gelada. Quando uma pessoa morre, o que acontece com o sangue? Ele se esfria. Ele se esfria. Vou contar algo rapidinho para vocês, né? Eu sou viúva há quase 4 anos, e assim, quando o meu marido faleceu, teve um momento, né? Foi em casa, eu vi tudo aquilo, eu participei de tudo aquilo, mas aí teve o velório, eu fiquei a noite toda no velório, mas quando foi dando 7h pouco da manhã, eu falei, ai, eu não tinha nunca tocado em alguém morto, né, assim, um caixão, né, eu tinha trocado alguém morto já, mas eu não tinha, né, sempre fui muito avessa a velório, mas eu falei assim, eu precisava tocar. Quando eu toquei e vi que tava tudo frio, que o sangue tava frio, eu falei, a morte tá aqui, né, na verdade a morte não, o descanso, mas assim, não há vida mais nesse corpo. Não há vida mais nesse corpo, no corpo físico, né? Não há mais alma aqui. Então, assim, olha só como a morte, né? A vida sem o Espírito Santo de Deus, sem a Jesus, o reconhecer de Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nos traz para um momento muito sombrio, né? Muito duro, com muita frieza, né? E quando nós somos frios, nós somos racionais a ponto de desprezar os valores, o valor da vida, o valor da amizade, o valor do afeto, o valor da família, o valor da honra, né? E a palavra acabou de nos ensinar que a promessa do Espírito Santo foi para quê? Para nos honrar. Honrar como? Filhos, nos deu poder, né? Nos deu o poder de sermos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, sermos constituídos reis e sacerdotes, filho de Deus. Mas essa condicionalidade, né? Esse poder, essa autoridade, porque Deus nos deu poder e autoridade, nos é possível através do quê? Da manifestação do Espírito Santo derramado nas nossas vidas, né? E próximo slide, por favor.
Porque Jesus, ele irrompeu a possibilidade da vida do Trino Deus em nós. O que essa palavra gritou muito forte no meu coração, irrompeu, né? É entrar com impacto, com violência, intervenção, agilidade, né? Para quê? Para sobreviver, para sobreviver, para sobrevir, né? E um sobrevir inesperado. Porque, assim, a vida de Jesus, a aceitação de Jesus Cristo, muitas vezes é através de um convite. Mas tem pessoas que não se rendem no primeiro convite, né? Aí, às vezes, assim, eu tô lá na igreja, eu fui uma vez, eu fui duas, mas aquilo não tocou. Mas tem um dia que a palavra de Deus, ela vem, interrompe, né? Ela irrompe, na verdade. Ela interrompe a morte, mas ela irrompe em vida. E de que forma? Violentamente. Ela quebra o jugo do diabo sobre as nossas vidas. E Jesus, ele nos deu essa possibilidade dessa vivência do Trino Deus, da pessoa do Espírito Santo, que faz parte da Trindade em nós. Em sua morte, ele também nos fez uma promessa. Como, né? Ele atendendo o chamado do Pai, né? As suas obras, o propósito de preparar a morada para nós, mas ele nos deixou a promessa de não nos deixarmos sós. Ele testificou de que o Pai, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nunca mais estaríamos sozinhos. Ele falou, testificou que é a promessa do próprio Deus. Né? Alguém pode ler João 14, 12? Ele testificou a palavra, embora ele seja a própria palavra, né? Ele falou, vocês nunca mais estarão sós, né? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. E quando, assim, dentro dessas experiências que eu vivi, dentro da questão até mais recente, assim, do luto, eu falava, eu sentava na beirada da cama, como estava aqui, eu falava, Jesus, senta na beirada da minha cama, né? E eu pedia colo para Jesus, e Jesus me deu colo, né? E assim, e quantas vezes eu sentei e falei, Senhor, eu não sei nem como orar, eu não tenho nem como orar, eu não tenho palavras, mas eu fui orando em línguas, e aquilo, o derramar do Espírito Santo, aquilo que estava vazio, começou a se encher, a ponto de transbordar, a ponto de eu começar a rir aqui dentro do meu quarto. E é isso que a gente não tem que ficar preocupado com as coisas que estamos passando, né? Mas se nós descansarmos, nos entregarmos e descansarmos em Deus, a pessoa do Espírito Santo vai estar avivada em nós, a ponto de que, embora tristes, nós não estejamos desanimados no Senhor. Acharam João 14, 2, 1 e 2? Você crê na promessa de Deus? Eu não sei quanto a você, né? Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, talvez seja mais velhinho, mas às vezes, assim, a presença do Espírito Santo, por causa do nosso pecado, que, né, muitas vezes cometemos, nós não somos mais pecadores, mas muitas vezes cometemos pecado, nos afasta, né, da vivência dessa promessa, porque ele está em nós, mas muitas vezes nós nos afastamos, né? E Jesus falou para que nós creiamos nessa promessa. Então, assim, não há como mais nos separarmos da pessoa do Espírito Santo em nós. E João 14, 16, 17, esse capítulo fala muito. E eu pedirei ao Pai, né? E ele lhes dará outro conselheiro, outra característica do Espírito Santo, que nós já falamos um pouquinho na outra aula, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Coisa gloriosa.
O Espírito Santo não está apenas em nós, não está conosco apenas, ele vive em nós. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Então não tem isso, eu não estou sentindo. Não é para você sentir, é para você viver a pessoa do Espírito dentro de você, né? Os sentimentos são da nossa alma. E a nossa alma, muitas vezes, ela é volúvel. Então, não deixe enganar o seu coração. Não se permita enganar no seu coração, né? Mas aviva essa chama. Como eu posso avivar? Conversando com o Espírito que habita em você, falando em outras línguas, né? Se conectando com esse Espírito que vive dentro de você, porque ele vai te responder com chama viva, ele vai te responder com fogo, ele vai te responder com línguas estranhas, ele vai te responder em visão, ele vai se responder com a manifestação da presença dele, que vai completar a sua vida. E João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A nossa capacitação, olha só, melhora a nossa memória, o Espírito Santo de Deus. Além de nos ensinar, de nos capacitar, ele ainda não nos permite esquecer. Né? Por isso que assim, a palavra de Deus diz que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quem acende a lanterninha do temor? O Espírito Santo de Deus. A vida do Espírito Santo de Deus. E tudo isso foi possível por quê? Porque ele derramou. E quando os discípulos tudo bem. Não, ele instruiu. Pode pôr o próximo slide, por favor? Jesus instruiu como isso aconteceria. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa titubear. A palavra de Deus não nos dá chance de divagar. Mas será que é? Será que não é? Ela sempre testifica. Tudo aquilo que não testifica dentro da palavra não é de Deus. Alguém pode ler Lucas 24, 49? Tudo que é de Deus, ele traz o que? Paz, porque ele testifica o seu Espírito para com o Espírito Santo de Deus que foi derramado nas nossas vidas. E agora nós estamos aprendendo como se deu isso e o porquê se deu isso, né? O Espírito Santo, ele foi derramado para quê? Para que nós não fôssemos mais humilhados. Ele nos deu condição para que não fôssemos mais humilhados, e sim honrados, aonde quer que nós estejamos, quer na nossa família, quer na sociedade, quer no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Deus nos deixou como instrumentos de honra. Instrumentos de honra. Acharam? Então, Senhor, Jesus, ele deu uma instrução, ficai, o que é permanecer, né? Ele fala, permaneça, insista, né? Fica, fala assim, porém, na cidade de Jerusalém. Então, Deus deu um lugar. Aquele lugar, naquele momento, era Jerusalém. Eu não sei qual é o lugar que Deus está te mandando ficar para receber, mas ele tem um lugar separado para você e para mim, né? Até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo veio para nos revestir de poder. Ele nos reveste, o poder é uma condição dada por Deus. Uma condição para que nós hoje tivemos autoridade e poder, né? Nós falamos tudo em nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, o nome que selou isso, né? A obediência de Jesus selou. E nisso o Senhor, Deus deu para ele o nome que estava sobre todo nome, o colocou até acima do Pai.
né? Como um lugar de honra por toda a obediência. Mas ele nos deixou poder para vivermos uma vida no Espírito, poder para nós vivermos uma vida de integridade nele, viver a vida em santidade. Como? Todos os dias, um pouquinho, todos os dias, avançando. E à medida que nós permitirmos essa vivência do Espírito Santo de Deus, nós vamos crescendo e nós vamos... talvez o seu ministério não seja estar à frente de um púlpito, em cima de um púlpito, ou em cima do altar, né? Mas dentro do seu ministério, dentro do propósito, das células em que você é dentro da igreja, o Espírito Santo vai te capacitar exatamente a cumprir o propósito de Deus na sua vida. E Atos 1, 4, 5 diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor, ele fala, né? Eu falo assim, o Senhor traz sempre segurança para as nossas vidas. Ele repete muitas coisas, né? A gente vê a repetição das palavras através do Evangelho, através do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Que um complementa, né? Conduz o outro, né? Porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela é renovada, né? Ela se renova, mas ela é imutável, ela não muda, ela está escrita lá e será isso para todo sempre. A única coisa que se renova é o nosso entendimento a respeito da palavra, porque ela é viva, né? Então, ela se renova, ela evolui, ela se desenvolve. Mas, e através de cada palavra, o Senhor se revela a nós de uma maneira diferenciada. Mas é isso que o Senhor tem para nós. Então, Ele nos fez uma promessa. E dentro da promessa, Ele cumpriu a promessa. Ele nos instruiu para sabermos como íamos receber essa promessa, né? E graças a Deus, né, os discípulos obedeceram, né, porque eles começaram a ser perseguidos, eles eram perseguidos por servirem a Jesus, né, e eles foram muito mais quando eles começaram a ministrar a palavra, depois, né, a disseminar discípulos ainda mais, né, a continuar o caminho da evangelização, né, mas assim, dentro de tudo isso, o Senhor, né, fechando essa questão do derramar, né, da promessa do derramamento do Espírito Santo. Deus nos deu uma promessa para honra, né, para honrar os nossos filhos, e Ele deu essa promessa como um bálsamo de consolo na vida de Israel, que estava passando por uma tribulação muito grande, né? O Senhor deu como resposta, como bênção mesmo, uma promessa de bênção sobre a vida de Israel naquele exato momento, né? Eles estavam passando por lutas, por guerra, por murmurações, e aí veio a palavra. Isaías veio e trouxe a palavra, Joel veio e trouxe a palavra, né? E a palavra foi dita por profetas diferentes, mas a palavra sempre foi a mesma, de um derramamento, ou seja, de um agir de Deus, de um sobrevir de Deus sobre quem? Sobre nós. Pode passar o próximo slide, por gentileza. E esse derramar, né, ele não foi apenas dito, mas ele foi cumprido. Quando? No tempo certo, né? E ainda nos deixou instrução, olha, permanecei, ficai no lugar, né? Então, assim, se você ainda não sentiu esse derramar do Espírito Santo, fica no lugar que Deus te posicionou. Não saia dele, né? Você não precisa implorar pela presença de Deus, mas você precisa se permitir, né? Presença de Deus, não, a presença do Espírito Santo. Você precisa se permitir, não precisa ter medo. O Espírito Santo também é amor, afinal ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele não vai bagunçar a sua vida. Tudo tem um propósito, um limite, e a gente tem, sim,
condições de nos controlar diante da presença do Espírito Santo de Deus, né? Eu gosto muito de me entregar, de mergulhar, sem reservas, né? Com Deus, para mim, não tem reservas. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais para frente como tudo isso deve ser conduzido, sim, porque a palavra de Deus fala que na casa de Deus tem que ter ordem e decência. Mas assim, se entrega, sabe? Se entrega, se desliga das coisas desse mundo, mas deixe-se derramar aquilo que está vazio dentro de você, dentro de mim, se é preenchido por essa presença do Espírito, sobre esse sobrenatural, né? No natural, não adianta, não é falando glória, 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 que vai rolar a língua, né? Não é você se permitindo, se conectando com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se tem mais algumas palavrinhas aqui. A Ângela também disse, eu estou um pouquinho atrasada, mas que a melhor coisa que tem é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque não há erro e na caminhada quando Deus está à frente. Sim, com certeza, né? Com certeza, Ângela. Realmente, se nós nos dermos vazão ao Espírito Santo de Deus, né? Não tem como falar, Espírito Santo de Deus, fique aqui. Não. A gente leva ele junto com a gente o entristece, né? Mas, amém, Sandra, amém. Vai em paz, querida. Mas assim... Foi, tá? Fica com Deus. Bom. Amém. Mas assim, essa presença que é gloriosa dentro das nossas vidas, que realmente nos capacita. E aí a gente vai falar um pouquinho, entrar no segundo tópico, que é do batismo no Espírito Santo. Mas enquanto isso, queria saber se alguém até aqui quer falar alguma coisa, tem alguma coisa a dizer. Então, eu posso avançar? Amém. O batismo no Espírito Santo, ele é um acontecimento. É algo glorioso na vida de um cristão, no qual a pessoa recebe a unção do Espírito Santo e é provida com dons que o permite dar glória a Deus através de uma vida abundante. Ou seja, através do Zoé, da vida do próprio Deus, da vida eterna. Né? Não é algo simples, é algo expansivo, esse derramamento do Espírito Santo de Deus, né? Não, ele não é imperceptível. A única coisa que nós temos é que dar valor à presença dele, a esse derramar, porque o batismo no Espírito Santo, ele nunca é imperceptível, nunca. Né? Ele é algo glorioso, é um acontecimento único, singular na sua vida. Para você, acontece para você num determinado momento que é só de você, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu fico imaginando Jesus, o pai e o filho lá em cima falando, é agora, vai, que coisa linda. Acho que eles colocam assim a mão assim, e fica na expectativa. Será que ele vai receber? Será que ele vai receber? Será que ele vai receber? Aí o Espírito Santo está lá, avivado, e só falando, eu tô aqui, a pessoa, Espírito, e ele, eu tô aqui. Né? Então, se oportunize para esse acontecimento. Né? E realmente é algo muito glorioso. Né? O Espírito Santo, ele é o quê? Um selo. Né? É o selo, realmente, assim como o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo também é realmente um selo. É algo que vai te impactar, né? Que vai selar a tua vida, de falar, opa, eu estou com o Espírito Santo de Deus. E é só por um momento esse derramamento do batismo no Espírito Santo de Deus? Alguém pode me responder se é só em um momento? Alguém? Não? Então, eu vou continuar. O batismo no Espírito Santo, ele é único. O que vem são as diferenciado na nossa vida, é a manifestação do Espírito Santo em nós.
né? O Espírito Santo, ele se manifesta de várias maneiras que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Por exemplo, né, quando a gente fala que é batizado com fogo, né, que a gente brinca muito das igrejas dos reteté da vida, né? Que uns saem dançando, outros saem correndo, outros saem, né, espadando em si. Outra manifestação do orar em outras línguas, do falar em outras línguas, né? Que é uma oração, que é a oração do seu espírito, né? Deus te dá o Espírito Santo te dá uma língua própria. Mas assim, ele é uma ação, né? Não é uma ação comum. Ele é uma constatação da presença de Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Assim também, ele acaba sendo um ato histórico na vida do cristão, né? Eu não consigo esquecer a primeira vez que eu senti esse batismo no Espírito Santo, né? A igreja que eu ia, ela era muito, muito quietinha, assim, e foi na minha adolescência, né? E aí o Senhor me tomou naquele dia e minha língua, né? Comecei a falar em línguas e foi uma coisa maravilhosa. Hoje quase não, a Andrea está falando que hoje a gente quase não vê as pessoas batizadas no Espírito Santo. Porque por conta de muitas das ministrações, né, que nós vemos, às vezes não temos assim, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é trazida dentro da igreja, né, para alguma coisa, né? Mas assim, a gente muitas vezes não separa um momento para falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? A gente muitas vezes não separa um momento dentro da igreja para isso, para proporcionar isso ao povo, né? E isso é muito, muito importante, porque assim, falar em outras línguas, a palavra de Deus fala que é para nossa edificação, né? E você ora o quê? Ora bem, porque você ora com o seu espírito. Então, ou seja, tudo bem que você não está entendendo, mas o seu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, com Jesus e com Deus. Então, não há falha na sua oração, e a sua oração é direta, né? A palavra de Deus fala que a gente não recebe muitas coisas por quê? Por falta de entendimento, por pedir mal, né? Então, mas quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos orando bem, porque é o nosso espírito, né? Não há, será que eu peço isso mesmo para Deus? Que, nossa, às vezes acontece. Quantas vezes eu falei, Senhor, nem quero pedir isso de novo, vou pedir isso de novo, meu Deus, sou falha, né? Eu fico com vergonha de pedir isso de novo para Deus, mas eu não vou, Pai, eu tirar o meu orgulho e pedir para ele de novo, né, do que continuar no erro, continuar padecendo, né, porque Deus, ele é misericordioso. Eu falei, Senhor, de novo, ai, meu Jesus, ai, meu Deus, não, né, mas assim, é essa questão desse acontecimento que nos traz, né, a condição da capacidade. Isso a gente vai falar muito, muito. Para quê? Para entrar mesmo no nosso coração. Não quero ficar repetindo as coisas, mas é para entrar no nosso coração. Próximo slide, por favor. Ou seja, o batismo é a manifestação da vida do próprio Deus em nós. É a presença, o efeito de Deus em nós. Não existe uma receita, né, que a gente estava falando, para receber o derramamento do batismo do Espírito Santo. O que é necessário para se ter o batismo no Espírito Santo? Né? Além de receber a Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque o mundo, a palavra que nós lemos alguns slides atrás, não o pode recebê-lo, enquanto a pessoa está no mundo, ou seja, nas trevas, sem receber a Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem como receber o Espírito Santo. Mas quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, né, com a sua suficiência, ou seja, o que é necessário para você receber o batismo. Ele te deu o Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo, entrega. Né? Você precisa se entregar, se deleitar no Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Agora, tudo aqui, isso aqui é seu. Eu me entrego. Toma conta. Toma conta, porque até aquilo que eu vivi ontem do meu eu vivi tudo errado. Então, eu te entrego para que você ponha a minha vida em ordem. Né?
confiança, né? Porque assim, eu tô com medo. Né? A gente sente um certo temor pelo desconhecido. É natural isso. Mas a gente tem que se entregar com confiança e aceitar a presença desse Espírito dentro de nós. Aceitação, né? A gente muitas vezes, eu não acho que isso é importante. Falar em outras línguas não é importante. Isso não é condição para mim, para minha vida eterna. Realmente não é. Mas é um presente de Deus para sua vida. Que vai trazer o quê? Capacitação. Para quê? Para que você seja edificado todos os dias. Para que você ore bem, né? E redenção. Se você se rende ao Espírito, né, dentro dessa entrega, você se rendeu, ele toma. E ele te conduz, né? Ele enche, porque assim, muitas vezes a gente está vazio, mas a gente coloca uma tampa. Aqui, ó. Daqui não vai descer nada. E aí a gente está recebendo a ministração do louvor e adoração. Nada passa. A gente está recebendo a ministração dos dízimos e as ofertas em comunhão. Nada passa. A gente está recebendo a palavra, né? A palavra que é viva, santa e eficaz, né? Que vai até a divisão da alma e do espírito. E não passa. Por quê? Porque o meu eu colocou um tampão aqui. Ou então eu estou na minha casa, no meu quarto, eu estou lendo a palavra. Mas aquela palavra não está trazendo edificação para a minha vida. Por quê? Porque eu não estou me permitindo me saborear, não estou me permitindo me alimentar com aquela palavra. Então, assim, não tem receita, mas mas existe algo necessário. Existe algo necessário. A entrega, a confiança, a aceitação e a redenção. Né? Se você se permitir a isso, você vai sentir essa presença, você vai ser batizado com essa presença, né? E quando você é batizado com essa presença, você sai o quê? Transbordante, né? Porque em Deus nada é pequeno, nada é pouco. Ele fala sobre vida em abundância, ele fala sobre bênçãos abundantes, bênçãos infinitas, né? Ele fala que ele nos traz uma medida recalcada, sacudida e transbordante, né? Eu falo, gente, para de colocar o meu papai dentro de um potinho. Ele não cabe dentro de um potinho. Ele cabe dentro de todo o universo, infinito, né? Ele não cabe dentro de um potinho. Pode pôr o próximo slide, por gentileza? E como foi essa chegada do Espírito Santo lá para os discípulos, né? Foi durante a festa dos Pentecostes. Muitas pessoas, elas confundem o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo com o Pentecoste. Não é o Pentecoste, né? O Pentecoste é uma festa. E o que é essa festa? Vou ler Êxodo 23, do 14 ao 19, tá? Pra gente não... Eu tenho mais alguns slides, então eu vou correr aqui. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, ou seja, no mês de abril, porque nele saíste do Egito e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Também para testificar, o próximo slide. Falou também em Deuteronômio 16, 17. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães, sem fermento, da festa das semanas, das festas das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos
vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Aí temos que tomar muito cuidado. Pode pôr o próximo slide, por favor, Paulo. Nós devemos tomar muito cuidado em não comparar o derramamento, o batismo no Espírito Santo com o Pentecoste. Ele aconteceu durante uma festa que era uma ordenança, né, dada a Israel, né? Então, assim, os judeus, eles o comemoravam, e era uma festa que trazia gente de muitos lugares, né? E não só pessoas judias, muitas vezes as pessoas que nem a gente às vezes vai passear, é festa de não sei, festa do milho, nem sei, mas eu vou passear. Então, assim, era uma festa que juntava muita gente, né? E em Atos 2, do 1 ao 4, a gente vai falar exatamente sobre essa chegada. Alguém quer ler? Não, então eu vou ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele se pronunciou através de um som e bateu como um vento forte, né? Fazendo o quê? Enchendo o lugar. A manifestação do Espírito Santo de Deus foi primeiramente no lugar. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, falar em outras línguas é uma capacidade do Espírito Santo. Próximo slide, por favor. Né? Aconteceu conforme o cumprimento da palavra de Jesus em Jerusalém, né? Durante o Pentecostes, quando todos estavam reunidos, ou seja, juntos, né? Onde foi criada, né? Onde houve a criação, né? Da igreja em si, né? Onde a igreja começou a se manifestar, onde o Espírito Santo precisava habitar. Né? Dentro da igreja criada, o Espírito faltava o que? O Espírito Santo. Faltava que ele capacitava, né? A toda boa obra. No mundo termos aflições, mas ainda assim termos bom ânimo, né? Porque na parte dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Cada qual tem a sua, que nem eu falo, cada qual tem o seu fruto, algo dentro do fruto do Espírito Santo que sobressai na sua vida, né? Uns é a alegria, no meu caso, outros, né, são a mansidão, né? Enfim, cada qual no seu pedacinho, né? Mas assim, o que me chama muita atenção é a questão da obediência, né? Estavam em obediência. Quando você está em obediência a palavras, coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. O Espírito Santo pode o quê? Se manifestar dentro da sua necessidade, te suprindo, né? Te capacitando, fazendo que você tenha o quê? Honra aonde você quer que você esteja, cumprindo a palavra de Deus, porque Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Mas nós muitas vezes não permitimos. Por isso que é importante, sabe, depois que quando você recebe esse derramar do Espírito Santo de Deus, sempre se conectar com ele. Espírito Santo, aonde eu estou indo? Você vai junto comigo? Você estaria indo junto comigo? Você falaria isso que eu estou querendo falar? Você agiria dessa forma? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus em nós, é o próprio Jesus em nós. Como Jesus faria? Como o Espírito Santo de Deus faria?
Assim é como eu e você devemos falar, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele tem um som, portanto, o próximo slide, por favor. Então, o Espírito Santo, ele tem um som, nós o ouvimos, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele tem um som. Para cada qual pode ser de uma maneira? Pode. O Espírito Santo, ele se manifesta como vento forte. Ou seja, nós sentimos o Espírito Santo. Por isso que é um acontecimento, é algo concreto, verdadeiro, vivo diante das nossas vidas. É assim, viram o que pareciam línguas de fogo. O Espírito Santo naturais. Como em visão. Você pode ter visão com o Espírito Santo de Deus, né? Assim, essa capacitação não é natural. Desculpa, eu falei errado. Não é natural, ela é sobrenatural. Né? Você pode ter visão com o Espírito Santo. Que nem eles viram a língua como língua, né? Línguas de fogo. Não era que era língua. Como línguas de fogo. Deixa eu ver aqui o que o Marcelo escreveu. A presença interior do Espírito Santo de Deus está em cada cristão. A habitação do Espírito não ocorre com um enorme estrondo de trovão, ou com alguma experiência ardente, ou com algum sentimento. É algo silencioso que acontece quando nós, pela fé, recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ela é algo íntimo. Mas ela pode ser explosão, Marcelo. Porque a palavra de Deus diz assim, que ele veio como vento forte. Qual é esse vento forte? Existe um sentimento, né? E assim, o Espírito Santo, ele tem um som. Então, nós podemos ouvir essa manifestação. As manifestações do Espírito Santo de Deus, elas não são apenas... elas não são de forma única. Elas se divergem de várias maneiras, né? A igreja aqui, ela recebeu o Espírito Santo de uma forma, mas conforme a igreja ela foi crescendo, houveram outras manifestações, né? E isso a gente não pode, não tem como não contestar. Quando a gente vai visitar outras igrejas, né? É que cada um, eu acho que cada um, eu falo que a igreja hoje é um pouco um fast food. Tem gente que gosta de comer japonês, tem gente que não gosta, né? Então, assim, mas existem maneiras diferenciadas do Espírito Santo de Deus. E assim, eu entendi a parte que você fala do silêncio, né? Mas ele também pode vir através de um som, né? Esse som audível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, né? E nós podemos ver através de visão, né? Nós temos que ter algo, não é através do nosso sentimento, é através do nosso espírito, junto com o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito no Espírito, né? Realmente não é dentro de nossos sentimentos de maneira alguma. Mas nós sentimos o Espírito Santo. E realmente nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que cuidar bem do nosso templo, dentro dessa parte corrosiva que é a nossa carne, né? Mas ele realmente, como você falou, é uma experiência ardente. Então, por isso que nós podemos senti-lo. E é uma experiência única. Para cada um é diferente. Nós não temos como dar a receita, como já nós falamos anteriormente. Em Atos 2, do 9 ao 11, diz assim: pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes dali próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, né? E naquele dia a presença do Senhor convenceu a cerca de 3.000 almas. A presença do Espírito Santo de Deus é facilitadora. A unção, ao derramar, né, do óleo, ou seja, a molhar a terra com um pouco mais de consistência, né?
do coração e poder o quê? Moldar. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, houve crescimento. Porque houve o quê? Houve capacitação. Pedro naquele dia foi super eloquente, falou a tantos, não falou a uma parte, falou a muitos, e muitos o entenderam, porque aqui fala que vários povos estavam lá, e quase 3.000 almas, né, 3.000 pessoas, não, quase não, cerca de 3.000 pessoas receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Como isso é glorioso, né? Através do que? Do tocante, através da palavra. Então, o Espírito Santo, ele fala também através de nós, né? E ele é a parte que, quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Então, é possível, quando a igreja é uma igreja avivada, alinhada, a ter uma vida no Espírito Santo, o crescimento dela vem num boom, né? A gente não está falando só de crescimento numérico, embora isso seja uma representatividade certa, né? Porque aqui a palavra diz que depois do derramar do Espírito Santo, cerca de 3.000 almas se renderam a Jesus. Mas esse crescimento de avançar, né, de nos fortalecer como cristãos, de aprender como os cristãos, porque o nosso coração fica mais o quê? Ensinável. Ele fica mais modável. Por quê? Porque nós nos entregamos, nós nos aceitamos, nós nos rendemos e nós confiamos, aprender a confiar. Se nós aprendemos a confiar no Espírito, obviamente, nós aprendemos a confiar em Jesus e em Deus, porque eles são um trino, né? Um com o outro, né? É o próprio Deus, o trino Deus. Então, assim, é essa capacidade que o derramar do Espírito Santo de Deus traz individual e traz no coletivo. Por que a gente fala sobre estar dentro da igreja? Sobre a unção coletiva, que a gente só tem o quê? Junto, dentro da igreja, né? Porque nós dependemos uns dos outros. Pode passar o próximo slide, por favor, que é o nosso último slide. Então, não se omita, meus queridos, a oportunidade da manifestação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele é intenso e ele se manifesta aonde ele é desejado, né? Então, deseja essa presença, sabe? Senhor, eu sei que você está comigo, mas eu desejo te sentir. Senhor, não, Espírito Santo, né? Eu desejo te sentir. Eu desejo ter uma experiência nova contigo. Né? Por isso eu me rendo. Eu tenho uma expectativa, mas eu não tenho a ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela vai em contra a credulidade, ela traz incredulidade, a ansiedade. Não é? Por isso que ela é até uma doença. Então, assim, sabe, não se omita essa oportunidade. O Espírito Santo de Deus, ele está aí, ele foi derramado, mas ele pode se manifestar através do batismo na minha vida e na sua vida. Na minha, ele se manifestou no batismo, e hoje ele se manifesta em várias oportunidades. Mas não se prive, né, da oportunidade dessa manifestação. Né? Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode receber, você pode procurar quem te discipula, um pastor, né, para ministrar o Espírito Santo na sua vida, né? Porque a palavra de Deus fala que é melhor nós sermos 2 do que 1. Mas também pode ser na sua intimidade que o Espírito Santo possa chegar. Não existe forma. O que existe é uma dispensação oportuna para minha e para a sua vida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Cri, cri, cri.